Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira. Me chamo Marlon Borba, pastor, e estou aqui contigo todas as manhãs às 5h40. Olha só, hoje eu quero ministrar um pouco ao seu coração sobre a trajetória de um homem chamado Sansão. A Bíblia vai descrever sobre ele lá em Juízes, quando você pega ali o contexto ali de Juízes, capítulo 14, capítulo 15, 16, e você verá então a citação de uma promessa. O anjo do Senhor chega então para a esposa de Manoá e libera sobre ela essa palavra que ela receberá ou dará à luz a um filho. O seu nome é Sansão. A Bíblia vai dizer que ele foi prometido, né? Houve então essa promessa, teve o cumprimento e desde o seu ventre ele havia sido separado por Deus para um propósito. O propósito era libertar o povo de Israel de uma tremenda opressão dos filisteus. 40 anos o povo de Deus estava sendo oprimido pelo povo inimigo. É interessante nós analisarmos isso e eu quero muito a sua atenção. Não vou aqui descrever toda a trajetória desse homem, mas eu vou pegar pontualmente algumas coisas que são necessárias você entender. Primeira coisa que eu quero que você entenda, não é sobre como você começa, de verdade. Porque ao seu nascimento, ao seu crescimento, você talvez tomou decisões muito erradas. Quantos de nós não olhamos para trás e pensamos ou entendemos, poxa, eu poderia ter feito diferente? São alguns erros, algumas trajetórias, entrou em negociações erradas. E, gente, sabe aquela frase, não chorarmos pelo leite derramado? Essa expressão popular? Isso é bíblico, se nós entendermos que Deus sempre nos chama para olhar para frente. Em que sentido? Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um chamado de Deus para te conduzir, te levar a olhar para frente, a mirar no alto, a ter um alvo. Então, erros podem ter sido cometidos, situações podem ter acontecido, mas chegou um momento na sua vida que Deus te chama a olhar para frente. A palavra do Senhor vai dizer então que Sansão foi chamado por Deus. E há na sua trajetória de vida algumas coisas que são muito importantes você se atentar. Primeiro, um homem prometido por Deus. Havia uma promessa muito clara, libertador de Israel. Alguém incumbido de uma grande missão acabou se perdendo em vida na sua jornada. A Bíblia vai dizer sobre algumas coisas que ele comete. Por exemplo, ele deu mais atenção à sua carne do que ao propósito de Deus. Você não pode ser alguém movido pelo instinto. Aquele negócio de eu vou fazer, vai dar certo, vamos ver o que vai dar. Não, você tem que se mover por ouvir a voz de Deus. Sansão foi um homem movido pelo instinto. Sansão foi um homem movido pela questão de seus prazeres. A Bíblia vai dizer que ele vê uma mulher em Timina e ele diz assim, eu quero ela. Ela era uma mulher pagã. E ele vai lá e se relaciona, casa-se com ela. A partir disso, há uma decadência em todos os sentidos, decadência moral, não há uma vigilância. Ele é seduzido depois de um tempo por Dalila. Dalila foi a mulher que ele dormiu no colo dela. Veja, ele brincou com o pecado, brincou com a tentação, e ele foi se perdendo ao longo da jornada. Eu quero que você entenda isso. A vida de Sansão está registrada na palavra para nos mostrar que decisões erradas podem fazer a gente se perder completamente e principalmente perder também aquilo que Deus nos deu. Chegou um momento de tantas besteiras que ele fez. Foi o tolo dos tolos. Ele não considerou seus limites, se perdeu com mulheres. A Bíblia vai dizer que chegou um momento que ele queria usar a força dele, mas não tinha mais, porque o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. O camarada nem sequer entendeu que Deus não estava mais com ele. Ele foi indo para um nível de decadência tão grande que ele terminou a sua vida como um animador de plateia. A Bíblia vai dizer que seus olhos estavam furados, ele ficava então amarrado, até que, por uma oração dele, ele clama para que ele pudesse ser usado pela última vez e ele acaba morrendo com a queda das muralhas que caem sobre ele e cai também sobre todos que estavam. Resumo do resumo do resumo da vida de Sansão. Por que eu estou falando sobre ele
hoje aqui contigo nessa madrugada. Porque quando você pega a trajetória desse homem, você percebe, teve um chamado de Deus, teve um propósito, teve algo que Deus estabeleceu, mas ele acabou se perdendo por decisões erradas. E agora eu quero ministrar à sua vida algumas coisas muito interessantes. Primeiro, nunca deixe se levar pela sua carnalidade. Você é alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Não se deixe levar por aquilo que você está vendo, pela circunstância, pela tentação. Segundo ponto, não brinque com as tentações e muito menos com o pecado. Não ache que você consegue lidar o tempo todo com aquilo que te tenta. O problema de Sansão era mulheres. Em vez dele fugir, ele vai atrás. O problema de Sansão era fragilidades na alma. Havia fragmentos na alma dele que não estavam curadas. Então, em momentos da vida dele, a Bíblia vai registrar que ele age por impulso, que ele age com tom de vingança. Ele é um tolo. Por que eu estou falando sobre ele nesse tom? Para que você veja que a Bíblia está mostrando a vida dele, para que você não prossiga pelo mesmo caminho. Então entenda, ainda há tempo de você acender o alerta. Para onde você tem caminhado, quem você tem ouvido, o que você está fazendo. Que você possa, a partir de hoje, entender, compreender que você não precisa terminar mal, ainda que você fez muitas coisas no passado. Pastor, eu fui um homem que me alcoolizava muito, eu fui uma mulher que tal coisa, um homem que fez tal coisa. Independente do seu passado, você hoje tem uma graça do Senhor liberada, você tem misericórdia acessível, você tem o nome de Jesus, você tem a autoridade que Ele te deu para mudar completamente a sua história. Sansão recebeu um propósito, você tem um propósito. Não se perca na sua jornada, não deixe ser levado, não desconsidere os seus limites. Sansão não freou no momento que tinha que frear, não freou com as mulheres, não freou com a tentação, não freou com o pecado. Ele confiou mais na força dele porque ele acabou se perdendo, deixou de entender que ele era forte porque o Senhor, todo forte, estava com ele. Chegou o momento que o Senhor saiu, ele estava sozinho e sequer percebeu que o Senhor não estava mais junto. Então você é um homem, uma mulher, um jovem, talvez adolescente, que está aqui hoje e Deus está ministrando o seu coração. Você pode terminar bem. Sansão poderia ter deixado vida, só deixou morte. Poderia ter construído, só destruiu. Sansão poderia ter deixado legado, ter deixado marcas, mas acabou não tocando em ninguém. Foi chamado por Deus para ser um libertador, se tornou um bobo. Foi chamado por Deus para uma promessa clara, específica, daquele que tiraria a opressão do povo de Deus e acabou não abrindo nenhuma sequer porta de liberdade ao povo que Deus havia o entregue. Veja, quando Deus te chama, Ele te chama para propósitos. Você foi chamado por Deus para um propósito. Eu não sei como que é o contexto da sua casa. Se você veio de uma casa boa, de uma casa ruim, uma casa favorável, em que sentido, de estrutura ou não. Eu não sei como que é a tua estrutura familiar, mas você foi chamado por Deus para romper a partir de hoje e destruir todas, eu estou falando todas e quaisquer situações que estão levando os teus a uma vida de opressão. Pelo reino das trevas, uma opressão, num contexto qualquer. Você foi chamado por Deus para mudar essa história, porque há poder no nome de Jesus, você tem autoridade. Então, não caia nos erros que Sansão caiu. Não entre nas furadas, não brinque com coisa séria. Certamente você já disse aos seus filhos, não coloque o dedo na tomada porque dá choque, não coloca o dedo no fogo, a mão no fogo porque queima. E hoje eu estou aqui olhando para você dizendo, não brinque com a sua vida. Ah, se der eu vou para a igreja. Se der eu faço tal coisa. Quem sabe um dia eu me posiciono. Não, se você caiu nesse vídeo aqui, você acha que caiu, mas Deus te trouxe para te dar acender um alerta, para que você compreenda que Deus te chamou para coisas maiores do que você está vivendo. Mas pega a trajetória de Sansão e não faça as mesmas coisas. Cuida com os teus olhos, cuida com os seus ouvidos, cuida com aquilo que você fala, porque você foi chamado para ser luz, para ser sal. Sabe aquela frase também que os pais diziam, você não é todo mundo? Eu estou aqui para dizer para você, você não é todo mundo. Deus tem um propósito claro estabelecido para a sua vida. Então, a partir de agora, se atente. Considere os teus limites. Não ultrapasse eles.
Veja de fato quais são as lacunas da sua alma que precisam ser supridas, onde há necessidade de cura, onde há necessidade de ajuda. Não seja como Sansão, que quis viver sem prestar contas com ninguém. Fazia do jeito dele, da forma dele. Que você seja alguém, um homem, uma mulher, posicionado, posicionada, a justamente corresponder o que Deus tem falado contigo. Por favor, presta muita atenção, não termine como ele terminou. A Bíblia vai mostrar exemplo claro de alguém que terminou muito bem. Apóstolo Paulo, ele diz assim: eu encerrei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. O próprio Cristo recebeu uma missão do Pai e ele diz assim: está consumado. Ou seja, aquilo que foi me dado, eu devolvi com êxito. Você tem uma missão aqui. A sua missão é libertar, pelo nome de Jesus, pessoas que estão ainda nas amarras do reino espiritual das trevas. Que Deus te use, que Deus te capacite, que Deus seja a força que você precisa nesses dias. Mas nunca ache que tudo que está acontecendo é por causa de você. Há um Deus que nós servimos, que nos capacita, que nos dá força, que nos dá estratégias. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Eu quero te encorajar a pegar Juízes, ler a história então desse homem, e você vai anotar tudo aquilo que ele fez para que você faça diferente. Aqui nessa legenda agora tem exatamente o texto onde está a história de Sansão, você pode ler agora. Nessa legenda aqui embaixo tem também alguns links que estão disponíveis. Por exemplo, tem o link da comunidade, onde recebe um vídeo, algum conteúdo meu todos os dias. Se tem também o link da Escola de Cristo, você pode estar estudando comigo. Se tem também as redes sociais. Compartilhe esse vídeo agora, pelo menos com 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Faça isso, edifica a vida de alguém. Não esqueça de se inscrever neste canal e de ativar ali as notificações e também de comentar. Comente: eu vou encerrar a minha trajetória bem. Pastor, ficou longo demais isso. Então resuma, diga assim: eu terminarei bem. Eu vou cumprir o que Deus tem. Eu farei tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu ouço a Deus. Eu acho que você está entendendo o que eu quero levar você. Nós somos pessoas que ouvem o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza nessa jornada. Que você deixe legado, que você deixe marcas, não dinheiro. Isso, se puder, com certeza é muito bom. Deixar uma estrutura financeira para a sua próxima geração. Mas se ainda não puder, que você deixe marcas de alguém que serviu ao Senhor até o fim de sua vida. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e amanhã nos vemos aqui.